Ele é palestrante espírita, trabalhador da Sociedade Espírita Eterno Crescente, e ele reside em Porto Alegre. E ele vai nos falar hoje sobre a missão do homem inteligente na Terra. Com a palavra, então, Bruno Godinho. Queridos irmãos, irmãs, a nós aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, a nossa imensa satisfação pela primeira vez aqui nos encontrarmos para podermos falar um pouco sobre esta lição preciosa que está contida no capítulo 7º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que o nosso preclaro codificador assim titulou: Bem-aventurados os pobres de espírito. Mais precisamente no item 13, vamos ver a instrução do espírito Ferdinand, que no ano de 1862, na cidade de Bordeaux, na França, trouxe uma comunicação que Allan Kardec colocou com o subtítulo Missão do Homem Inteligente na Terra. Desde já, agradecimentos sinceros pela oportunidade do trabalho, possamos nesses instantes que aqui iremos ficar, receber esses fluidos vitais tão importantes para a renovação das nossas células, nesse dia de festividade espiritual, haja vista a casa estar comemorando, mesmo na data dos homens, depois do calendário gregoriano, sendo amanhã, hoje realmente há a comemoração para os espíritos, como também para nós, que aqui estamos, que fomos acolhidos com tanto carinho. Que sejam sempre amenas as nossas noites e claros os nossos dias. O século V a.C. foi peculiar, porque a Terra recebera espíritos indo-europeus, ou seja, já haviam passado pelas experiências no Oriente, e pela pluralidade das existências, a reencarnação, voltaram na parte ocidental, mais precisamente na Grécia Antiga, aonde podemos relembrar o século V, que teve o nome desse grande estadista, Péricles, cujo século confunde-se com seu próprio nome, o século de Péricles. Governando então a Grécia entre os anos 460 a 420 antes de Jesus. O interessante é que este homem, além de um grande estadista, cumpriu uma missão no planeta para que pudesse estar entre nós, aquele que pedimos licença aos benfeitores espirituais para relembrarmos a sua peculiar existência física. Estamos falando daquele que utilizava-se da dialética para fazer com que os seus próprios interlocutores chegassem às próprias conclusões. Para tanto, trazia a diferença entre aquilo que era superficial e profundo, aquilo que era duradouro e temporário. Também usou da maiêutica, porque sendo sua mãe parteira, dizia ele que ela dava vida aos corpos e ele dava luz às ideias. Não podemos esquecer que ele também utilizou-se da ironia para demolir preconceitos e ideias falsas.
Estamos falando do pai da filosofia, o precursor de Jesus, que estivera conosco no planeta, no século V, filho de um varredor de marmoraria, Sofroniscos, e sua mãe, parteira, Fainereté. É de Sócrates que pedimos licença para rememorar, de forma tão alegre, a existência deste homem que cumpriu uma missão inteligente no nosso orbe terráqueo. Havia um espírito reencarnado à época de Sócrates, cujo nome era Céfiro. Ele admirava Sócrates, um sujeito magricelo, desajeitado, e dizia a todos, por admirar aquele que chamava de mestre, o maior dos filósofos da Grécia Antiga. Para resolver essa questão, Céfiro resolveu ir até o templo de Delfos, para além de conversar com aquelas que representavam o deus Apolo, as pitonisas, para que respondessem perguntas de curiosidade particular, algum aviso para as questões mais emergenciais. Ele precisava saber, através delas, que eram instrumentos do deus Apolo, se realmente seu mestre Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. Essas mulheres que viviam dentro do templo tinham uma peculiaridade. Primeiramente porque sentavam-se em uma trípode, cuja uma fenda saía um vapor que as entorpeciam. E naqueles instantes elas entravam em estado alterado de consciência. E os espíritos manifestavam-se. Essas pitonisas, sibilas, é o que chamaríamos hoje, à luz da doutrina dos espíritos, de médiuns. Terminologia muito bem exarada no capítulo 14 da terceira obra da codificação espírita, o Livro dos Médiuns, aonde o nosso preclaro codificador, Allan Kardec, ali consegue trazer o conceito daqueles que possuem essa faculdade inerente à criatura humana. Hoje, depois dos estudos científicos, somos sabedores que há uma glândula, a epífise, também conhecida como glândula pineal, responsável por ser uma antena psíquica para captar as ondas eletromagnéticas advindas dos encarnados, a telepatia, ou dos desencarnados. E através dela, a criatura humana que possui esta faculdade chamada mediúnica consegue trazer as sensações que o espírito está sentindo, o que ele deseja falar, quais são os seus propósitos, o seu estado emotivo, se é um espírito que está em um estado de desdita, quer a desforra, guarda consigo o ódio, a mágoa, ou se é um espírito que já se encontra em páramos celestes, em regiões de luz, por também pensar na luz, que temos como maior exemplo o crucificado, chamado Jesus. Essas sibilas tinham estes objetivos: de trazer as informações à época do deus Apolo, mas para nós espíritas sabemos
que eram dos espíritos. Eram mulheres jovens, na adolescência, 15, 16 anos. Até que no tempo de Delfos, um homem conseguiu conquistar uma sibila, uma Pítia. E então mudou-se, porque todas elas eram castas. Mais tarde, depois desse fato, substituíram-nas por mulheres acima dos 50 anos, trazendo a experiência que mascavam plantas alucinógenas para entrarem nesse estado alterado de consciência, que à luz do Espiritismo chamamos transe mediúnico. Lá chegou Séfero para poder trazer as suas questiúnculas mais comuns. E depois de ter as respostas que desejava, eis a pergunta que não queria calar. O deus Apolo saberia me dizer quem é o homem mais sábio da Grécia? Eis que a resposta veio. O homem mais sábio da Grécia chama-se Sócrates. Eu sabia, disse Séfero para consigo. Saiu de Delfos, retornou à capital da Grécia, Atenas. Procurou o seu mestre e, ao encontrá-lo, disse: Sócrates, estive em Delfos e fiz a pergunta que sempre calou-me no íntimo do ser, e nos labirintos da minha mente eu tinha a certeza. Sabe quem foi que o deus Apolo diz ser o homem mais sábio da Grécia? Sócrates olhou e nada respondeu. Foi o momento em que Séfero diz: és tu. Naquele instante Sócrates para, reflete e responde a Séfero: sabes por quê a pitonisa disse ser eu o homem mais sábio da Grécia? Não, Sócrates, por quê? Porque eu conheço a minha ignorância, e todos aqueles que ainda não conhecem a sua ignorância não atingiram a sapiência. Aquela colocação de Sócrates para Séfero foi algo tão avassalador que lhe fez pensar, mas não conseguiu nada responder ao seu mestre. Pediu licença e saiu a refletir. Mas Sócrates começou a raciocinar para consigo, num solilóquio, aonde dizia: como pode o deus Apolo ter dito ser eu o homem mais sábio da Grécia? Eu sei que não o sou. Por que deus Apolo disse isto? Devo procurar resolver esse mistério. Vou atrás daquele que é considerado na Grécia o homem mais sábio. Vou pegá-lo e levá-lo até o deus Apolo e dizer a ele: eis aqui o homem mais sábio da Grécia, que não sou eu, conforme dissestes. Mas Sócrates resolveu parar e não resolver este enigma de imediato, até que um dia ouviu falar, através de outros, que o homem mais sábio da Grécia era o político tal. Veio-lhe novamente a ideia de desvendar aquele enigma. Foi procurá-lo. Ao achá-lo, começou a conversar com ele. E à medida que o político ia falando, Sócrates percebia que ele não era o que todos diziam, ao ponto de dizer a ele mesmo, ao próprio político:
todos dizem que tu és o homem mais sábio da Grécia, mas eu não posso considerá-lo como tal, porque o homem mais sábio não deveria se achar sábio, conforme assim tu se achas. O homem se encheu de brios, para não dizer de ódio, e colocou Sócrates para fora do estabelecimento em que se encontrava naquele diálogo incomum. Ao momento que Sócrates saiu, voltou a refletir. Eu sei que eu não sou um homem sábio, mas eu sou mais sábio do que este homem, porque ele não é sábio e pensa que é. E eu não sou sábio, porque e também não penso que sou. Esse homem acredita que sabe, e quanto mais fala, essa crença aumenta consigo. Eu tenho certeza que nada sei. Em verdade, disse Sócrates para consigo, quanto mais eu sei que eu nada sei. Foi atrás dos ditirâmbicos, dos poetas, e à medida que ia conversando, procurando saber quem seria o homem mais sábio da Grécia, não o encontrava. Porque percebia que nenhum deles procurava reconhecer a sua própria ignorância, sinal de pobreza de espírito, de humildade, conforme preconizaria 300 anos depois, aproximadamente, Jesus. Sócrates, então, diante deste enigma, já aos 27 anos de idade, admirado por Céfiro, continua a sua existência. Mas desde esse ano, pregava na Ágora, a praça pública da cidade de Atenas, principalmente na barraca de Simão, o sapateiro. E muitos jovens acumulavam-se, comprimindo-se para ouvir Sócrates falar. Sentados alguns, em pé outros. A cada dia que passa, aumentava o número daqueles interessados por este homem, que falava da existência do belo e do bem. O belo que hoje chamamos no Ocidente de Deus, Sócrates assim chamava o belo. E do bem, a propriedade maior do detentor da sorte de todas as criaturas, Deus. Por isso todos nós somos essencialmente bons, centelhas divinas, temos origens como co-criadores do Criador. Sócrates então combatia naturalmente o paganismo, ou seja, a ideia da existência de vários deuses, aonde em verdade só havia e só há um Deus. À medida que ia pregando, chamava mais atenção. Até que houve um dia em que fora denunciado por mães dos mesmos jovens que ouviam a Sócrates. E nessa denúncia, Sócrates foi manietado, levado a julgamento por Meleto, um dos testas de ferro de Anito, o responsável pela guerra entre espartas e atenienses, a guerra do Peloponeso. Esparta vencera e os 30 tiranos tomaram conta de Atenas.
Meleto era um dos testas de ferro. E foi ele quem coordenou o julgamento de Sócrates, cuja pena, depois do julgamento e a votação de 280 votos contra 220, Sócrates foi condenado a beber cicuta, uma erva venenosa que, se colocada em um cálice, é capaz de matar 10 cavalos de uma vez só. Sócrates fora condenado à pena capital. Mas não podia ser ele executado nessa pena imediatamente, porque pela legislação civil da Grécia, o navio que saía da cidade de Atenas, no porto de Pireu, tinha ido em direção a Delos, uma cidade a 160 quilômetros da capital. E pela legislação ninguém poderia ser executado pela pena capital enquanto o navio não voltasse. Sócrates foi colocado em um calabouço que lá ficara durante um mês. Um dos seus discípulos, Criton, procura corromper os juízes para que Sócrates possa ser solto. Consegue êxito em tal objetivo. Antes disso, a sua esposa Xantipa, a qual tivera 2 filhos, vai visitá-lo na catacumba escura, fechada com uma porta de ferro, de espessura bastante significativa. E ela coloca a mão na janela gradeada, sem conseguir sequer ver o seu marido, senão apenas um vulto. E ela, que hoje diríamos ter um transtorno de comportamento, porque à luz da psiquiatria atual, diríamos que seria bipolar, tinha uma neurose. Ela então, grudada à porta, quase gritando, diz ao seu marido: Sócrates, você não vê que você está aí preso? Ele diz: sim, Xantipa. Não percebes que a sua prisão é injusta? É o momento então que ele responde a última frase naquela existência, Xantipa. E você gostaria, mulher, que a minha prisão fosse justa? Era um homem sábio, era conhecedor que estava preso pela infâmia, pelo orgulho, pela soberba e o egoísmo daqueles que ainda não tinham visto, enxergado psiquicamente o que ele via e que a maioria não enxergava. Eis aí a alegoria da caverna, que Platão muito representa o pensamento de Sócrates, vendo a luz na escuridão. E os que se encontravam algemados, como todos nós, a maioria, desconhecemos que a chave para a nossa libertação encontra-se na lei de amor. Então Criton conseguiu corromper os juízes para que Sócrates pudesse ser libertado. Ele então vai à catacumba. A porta é deixada aberta pelo capataz de forma proposital. Criton chega e diz: mestre, venha, consegui comprar a tua liberdade. Tu irás sair daqui, poderemos fugir. Mas por que, Criton? Disse Sócrates. Mestre, tu bem sabes, estás preso, condenado à morte e beberás cicuta, irás morrer.
Sócrates olha para Críton e diz: que mau filósofo és tu. Quem pode matar a Sócrates? Ninguém pode matar-me. Eu sou a minha alma. Críton olha-o estupefato. Mestre, mas irás morrer. Ó Críton, que mau filósofo és tu. Achas que isto é a minha alma? E aperta a sua pele nos braços, mostrando para Críton. Bate no cocoruto e diz: Críton, tu acha que isso é a minha alma? Ninguém pode matar a Sócrates. Eu sou a minha alma. E permanece estoico, sereno, dentro da catacumba. Críton desiste e se vai. A porta é fechada. No dia aprazado, em que o navio que fora para Delos voltara, Sócrates então deveria ser executado. A sanção seria beber um cálice de cicuta. Naquele dia, bem narrado por Platão no Fedro, está Sócrates sentado em sua cama, rodeado dos seus discípulos, menos Platão, que naquele dia sofrera de uma doença resultado de seu pulmão estar debilitado. O capataz aparece com uma balaclava em seu rosto para não ser reconhecido por aqueles que ali se encontravam. Era um funcionário público, mas nesse convívio de um mês já amava Sócrates, porque conversavam diariamente e Sócrates lhe levava o conhecimento do bem e do bem. Vem com o cálice de cicuta à mão, entrega-o a Sócrates. Naquele momento, ele, ao pegá-lo, olha para os seus discípulos e vai colocá-lo aos lábios. E o capataz diz: não, Sócrates, por favor, não faça isso. Ora, como devo bebê-lo? Devo fazer uma ablução aos deuses? Usou da ironia para demolir os preconceitos e as ideias falsas. Não é isso, Sócrates, disse o capataz. Tu precisas beber este cálice de cicuta somente daqui a 1 hora. Não precisa ser agora. E ao bebê-lo, pode sentar-se à cama. Se quiser ficar em pé, não há problema. Você sentirá as pernas tremerem, sente-se. Depois deite-se e deixe que o veneno fará o que deve. Sócrates olha para o capataz com o cálice na mão. Olha para seus discípulos, filósofos também. Sorri e diz: o que é 1 hora diante da eternidade? E leva o cálice aos lábios, tomando de chofre tudo por completo. Depois que termina de sorver o conteúdo, Críton, à beira da cama, começa a chorar. Que mau filósofo és tu, Críton. Chorando, já evitei que Xantipo aqui viesse, para que não fizesse o que tu estás fazendo. Chorando compulsivamente.
saibas que ninguém pode matar a Sócrates, porque eu sou a minha alma. É o momento que Crito então diz: mestre, diga-me então o que devemos fazer com você, depois que o veneno tomar cabo de si em seu corpo. A mim nada, porque eu sou a minha alma. Quanto ao meu corpo, faça dele o que melhor vos aprouver. Se quiser esquartejá-lo, que assim seja. E diga a Esculápio, última frase de Sócrates antes de deixar a terra, nessa missão inteligente. Porque Esculápio era um dos deuses responsáveis dentro da área da medicina pelo corpo da criatura, o que fazer dele. Muitos consideram, inclusive, o Deus da medicina. Diga a Esculápio que lhe devo um galo. Usou da ironia, demolindo o preconceito e a ideia falsa da existência dos deuses, aonde deveria oferecer oferenda a Esculápio para pagar o enterro dos entes, dos familiares que antecedem-se. E ele não poderia pagar o seu próprio enterro, sem saber até mesmo o que se faria no seu corpo. Assim, queridos irmãos e queridas irmãs, expirou um homem que encontrou a felicidade, que nem a morte pôde arrebatar. Em verdade, a todos nós espíritas, a morte é uma fenomenologia que nós não devemos temer. O Espiritismo veio para matá-la. Hoje, acreditamos que nesses 157 anos, aproximadamente, da revelação espírita vir ao planeta através do Livro dos Espíritos, e aproveitamos o ensejo para trazermos que neste ano comemora-se os 150 anos da quinta obra da codificação, a Gênese, em 6 de janeiro de 1868. Hoje temos a concepção de que a morte não existe. Nada mais é do que o passamento de um estado físico para o extrafísico. Parte-se da premissa que a nós espíritas não há o que temer, e que os espíritas não temem a morte. Porque a proposta hoje é de libertação, não pensando mais em permanecermos no nosso orbe planetário, que ainda é um mundo de calcetas, um vale de lágrimas, aonde vivem espíritos, em sua maioria despidos de virtudes. Façamos como os homens inteligentes da terra, a exemplo de Sócrates. Vivamos nela sem pertencer a ela. Vivamos no mundo e não para o mundo. Quem vive no mundo, aproveita-o, usufrui daquilo que o mundo proporciona, sem abusar, colocando os valores da alma em detrimento dos valores materiais. Quem, porém, vive para o mundo, coloca os valores materiais acima dos espirituais. Vivamos no mundo. Eis a meta de todo o espírita, sabedor que estamos aqui de passagem. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos sim, queridos irmãos e irmãs, seres espirituais passando por uma experiência humana. Há uma diferença profunda nesta frase. O tempo vai e Sócrates, repetimos, tendo compreendido a felicidade vivídua,
autorrealizados-se. E a morte, como dissemos, não pôde sequer dominá-lo, porque sabia ela não existir. Tinha conhecimento da imortalidade da alma, da existência de um Deus único, da pluralidade das existências, da comunicabilidade entre os espíritos. Meu bom daimon, dizia Sócrates. Daimon, na nossa norma culta, demônio, que tem a origem grega, o significado de espírito. Meu bom espírito, meu bom gênio, que sempre lhe dizia o que fazer, porque ele mesmo captava a intuição. Conhecimento da pluralidade dos mundos habitados. Tudo isso que hoje, à luz do Espiritismo, nós estudamos como os 5 fundamentos dessa doutrina veneranda libertadora de consciências. 300 anos precisava-se, porque depois de Sócrates veio as escolas buscando a felicidade, as 3 principais, terminando com Zenon através do estoicismo, que foi a que mais se aproximou da verdade. Só não chegou em completude porque Zenon acreditava que o homem estoico não precisava se envolver com as emoções alheias. E nós sabemos que a felicidade só pode ser encontrada no próximo. Ninguém é feliz sem ver a felicidade alheia, porque a dor do outro é a nossa dor. A ponte para encontrar a divindade é o próximo. Viera Jesus, que nós sabemos nem enquadrar-se na missão de um homem inteligente na Terra, porque ele não fora escolhido. Jesus é o eleito de Deus, que enviou-nos vários escolhidos. Deus não escolhe os capacitados. Já bem disse Albert Einstein, capacita os escolhidos. Jesus enviou à Terra muitos homens que conseguiram realizar a sua missão com denodo. O que dizer daquele que